Olha aí, pessoal, parece que a batatinha do senhor Alexandre de Moraes está começando a assar. Será que isso realmente vai acontecer, vai para frente? Não sei, mas já temos alguns indícios aparecendo. O primeiro deles, que pela lógica seria o primeiro mesmo, eu já havia comentado essa possibilidade aqui no canal, é o fato dele próprio ter remetido aquela sua decisão monocrática suspendendo o Twitter no Brasil, aplicando multa a quem usar de, entre aspas, subterfúgios para acessar esse site aqui no Brasil e tudo mais, né? Ele remeteu essa sua decisão monocrática ao plenário do STF, né? Ele não era obrigado a fazer isso, eu comentei, mas ele optou por tomar essa decisão. O que o STF vai decidir? Não sei, tendo a acreditar que eles vão derrubar a medida do Xandão aí nessa história, né? Então ele enviou essa sua decisão para o STF, para a primeira turma aí, para que a coisa seja de fato julgada. Provavelmente vai ser julgada no dia 2 de setembro, que é o dia que eu pretendo publicar este vídeo. Estou gravando aqui no dia 1º de setembro, né? O pessoal já conversa, inclusive, a respeito da investigação dele, né, por crime de abuso por conta dessa suspensão. Muito provavelmente isso aqui não vai para frente, tenho quase certeza, porque isso foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, não vai andar muito provavelmente, né? Ainda assim, o pessoal internacionalmente tem feito repercutir essa história, repercutindo muito, por sinal, o Fórum de Madrid, que é um contraponto, vamos dizer assim, ao Foro de São Paulo, fez uma publicação, uma nota hoje, dia 1º, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, 1º de setembro, condenando a decisão do Alexandre de Moraes por sua flagrante ilegalidade, né? E mais do que isso, a situação já está avançando para além do caso do Twitter, né? Olha só, o Barroso, presidente do STF, né? Olha só, ele afirmou de forma vaga, mas já é um começo, que o inquérito das fake news está chegando ao seu fim. Não disse quando que vai acabar, mas parece que a PGR já está recebendo o material do processo. A partir daí, o que pode acontecer? Pode ser iniciado um processo, né? Não tem processo nenhum até agora, meu amigo, só inquérito, né? Pode ser feita uma denúncia que tem que ser aceita ainda para virar um processo, ou isso pode ser arquivado depois de 5 anos, meu amigo. Esse pode ser o fim do inquérito das fake news. Um arquivamento que eu tendo a acreditar que é uma saída combinada, uma saída negociada entre o Congresso e o STF para essa crise toda. Seria um fim para essa crise, muito bom para todas as partes, para o STF, nem tão bom assim para o Alexandre de Moraes. Então, vamos conversar sobre esses temas, né, depois de quase 3 minutos de introdução. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, se você está conhecendo o meu trabalho agora. Fortaleça o meu canal, o canal pequeno precisa dessa força, desse grau aí da turma que assiste para ser recomendado a cada vez mais pessoas. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho do ponto de vista financeiro, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal, R$ 1,99 por mês. Não tem um impacto tão grande assim no seu orçamento, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, o Moraes remeteu a sua decisão para a primeira turma do STF, né? E, de fato, ele não era obrigado a fazer isso. Eu tratei desses pontos lá no meu outro vídeo falando sobre esse tema, mas já tinha uma conversa dos bastidores de que os ministros queriam que ele fizesse isso, porque ele foi longe demais. Essa é a verdade. A repercussão do caso está muito negativa. Então, a ideia seria dar uma resposta institucional para esse problema. Não é a decisão de um juiz, de um magistrado, de um ministro. É a decisão do colegiado como um todo, né? Essa primeira turma aqui é formada pelo próprio Alexandre de Moraes, obviamente, então esse voto já sabemos, né? Mas tem aqui a Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Eu sei, o negócio aqui não é muito animador, né? Principalmente com esses dois patetas aqui no final da história, né? Só que, embora seja a primeira turma envolvida aqui, é o interesse do STF como um todo que está em jogo, né? Inclusive, eu acredito que isso eventualmente possa ser até modificado, né? Não sei se isso aqui se aplica a casos semelhantes em outros tribunais, né? Se ficar muito dividida a decisão, então acaba tendo uma outra análise no plenário aí, né? Mas essa votação aqui vai acontecer de forma
online, né, de forma aí à distância, o plenário virtual. E aí é uma sessão extraordinária que vai começar no dia 2, então, né, no dia que esse vídeo provavelmente vai ser publicado, e vai terminar no dia 2 mesmo. Então já vamos saber aí o que vai acontecer de forma assim imediata, vamos colocar aí, né? Não vai ser um negócio que vai se enrolar muito não. Isso também já tinha sido previsto, tá? Que seria uma sessão extraordinária nos moldes lá daquela questão das emendas parlamentares, enfim, né? Qual que é a minha opinião a esse respeito? O que o STF vai decidir? São dois caminhos. O STF pode pegar o caminho de apoiar o Alexandre de Moraes e fortalecer a decisão sobre ele, e aí as repercussões são imprevisíveis, né? Porque você tem um alto grau de desobediência civil neste momento, é generalizado, meu amigo, é generalizado mesmo, né? E o que fazer com isso? Vai multar todo mundo que está acessando o Twitter ainda, né, usando VPN, usando subterfúgios, né, que é o termo que o próprio Alexandre de Moraes empregou? Não tem como fazer isso de maneira prática, né? Pode multar um ou outro, punir um ou outro, mas todos não tem como. Uma decisão que é problemática do ponto de vista jurídico, inclusive, porque impõe multas a pessoas que sequer foram citadas, sequer foram formalmente intimadas, né? Ah, todo mundo está sabendo. Não existe isso em matéria de justiça, né? Em matéria de lei, sim, uma vez que a lei é aprovada, ela vale para todo mundo imediatamente, a pessoa conhecendo o teor da lei ou não. Agora, a decisão judicial, ela precisa ser enviada para as partes interessadas, que têm que ser notificadas do seu teor para que aí sim elas sejam cumpridas, né? Coisa que não aconteceu com nenhum dos 20 milhões de usuários do Twitter aqui no Brasil, eu tenho certeza, né? Então, o STF iria esticar demais a corda nesse sentido aí para comprar a briga do Alexandre de Moraes com o Twitter, com repercussões que a gente não consegue nem imaginar. A mídia está de saco cheio disso, o Congresso Nacional já está muito incomodado com essa história, né? Quanto será que o senhor Pacheco vai conseguir segurar a peteca se as coisas forem mais adiante? Por isso que eu acredito que o STF vai... Posso estar errado em 24 horas, né? Mas eu acredito que o STF vai decidir pela... talvez um meio termo aí nessa história, mas enfim, não vai manter a totalidade do que o Alexandre de Moraes colocou, né? E aí você vai ter uma decisão que inclusive vai poder ser usada como uma jurisprudência, né? Como uma referência, um precedente para outros casos semelhantes. Se o STF seguir no sentido de suspender a decisão do Alexandre de Moraes, torná-la nula, então você vai ter muito mais segurança jurídica aqui no Brasil em decorrência disso, né? Seria um caminho muito mais suave. E aí o STF se preservaria enquanto instituição, daria um verniz ali de legitimidade para os ministros, né? De autocorreção, de correção interna, né? O STF é capaz de internamente se corrigir, seria algo positivo para os ministros. Para o Xandão, não, mas eu já defendi esse ponto aqui no canal de que o Alexandre de Moraes é a ponta de lança do STF, foi colocado nessa função aí para que de fato esticasse a corda até o limite, né? Esse seria o grande motivo dele ser ministro do STF hoje, né? Tem o pessoal aqui do Partido Novo, né? O Marcelo Van Hatten protocolou aqui uma notícia-crime, é isso? Isso, notícia-crime contra o Alexandre de Moraes lá na PGR, né? Só que o grande ponto da PGR é o seguinte, não sei se você se lembra, o Paulo Gonet foi indicado para o cargo de PGR, que estava vago há um tempo também, junto com o Flávio Dino, né? E essas duas indicações aconteceram por pressão do STF, principalmente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, meu amigo. Então eles tiveram uma conversinha republicana com o Lula na véspera da indicação, né? O Lula estava protelando isso pra caramba. No outro dia, o Lula ali, né, sem problema algum ali, na maior tranquilidade, falou, não, meu indicado é o Flávio Dino pro STF e o Gonet pra a PGR, né? Então, isso aqui não vai pra frente não, né? Mas a repercussão negativa da questão da decisão do Alexandre de Moraes está se espalhando pelo mundo. Vários países, de fato, estão condenando essa atitude aí, políticos também,
enfim, formadores de opinião e tudo mais. O Fórum de Madrid divulgou uma nota hoje, né, que é um pronunciamento, dia 1º de setembro, falando aí que, inclusive, essa decisão aqui do Alexandre de Moraes se soma a uma longa lista de decisões que datam de 2019, decisões completamente fora da legalidade aí e tudo mais, enfim. Mas um ponto negativo aí para o Brasil acumular em matéria internacional, em matéria de aparência do Brasil lá fora, né? Agora, nessa esteira, né, dessa questão da crise do Twitter, o Luiz Roberto Barroso afirmou, né, ele falou aqui a Folha de São Paulo ontem, dia 31 de agosto, ou seja, quando o negócio estava pipocando, né, sobre a questão do inquérito das fake news, que está aberto desde 2019, meu amigo. Isso aqui é uma coisa completamente absurda, completamente arbitrária, por sinal, né? Então, são mais de 5 anos, né? Isso foi aberto em março de 2019, um inquérito com mais de 5 anos de duração punindo pessoas. Isso é uma coisa completamente absurda, meu amigo. Sem precedentes na história brasileira, pelo menos da nova democracia, né? Então o Barroso deu uma indicação aqui de que provavelmente isso vai acontecer em algum momento não muito distante. Ele falou que não deu uma data, que não vai se comprometer com uma data, mas falou que não estamos distantes do encerramento desse processo aqui das fake news, né? E aí, por quê? O Paulo Gonet já está recebendo o material desse inquérito, se é que tem alguma coisa aí com alguma substância, né? E aí, então, ele vai decidir, né, se vai arquivar o inquérito ou se vai fazer a denúncia. E, para mim, ele vai optar pelo arquivamento. Vai ser a saída honrosa dessa história aí, porque arquivado o inquérito, suponho eu, não dá pra gente ter certeza nenhuma em matéria jurídica no Brasil mais, mas eu suponho que todas as medidas cautelares tomadas em virtude desse inquérito vão cessar, né? Inclusive aí o banimento prático de várias pessoas do Brasil, aí, enfim, uma série de arbitrariedades que foram tomadas dentro desse sentido, desse inquérito que não termina nunca, né? E aí tem muito político envolvido nessa história, tem um desgaste político também do STF com o Congresso Nacional. O arquivamento desse inquérito poderia representar uma paz, né, uma concordata entre os dois poderes e aliviaria as pressões a respeito de temas como impeachment e tudo mais. Nenhum ministro do STF hoje quer o impeachment do Xandão, por exemplo. Isso enfraqueceria o STF, abriria um perigoso precedente para todos os ministros. Então eles não querem isso, que isso aconteça de forma alguma. Estariam dispostos a encerrar essa história aqui por baixo dos panos mesmo, do tapete ali, né? Mandamos para a PGR vai decidir, vai olhar e falar, não tem nada aqui não, vamos arquivar esse inquérito e acaba a história por aí mesmo. Todas as forças serão pacificadas assim, né? Uma grande derrota para o Alexandre de Moraes, sem dúvida, se isso acontecesse, né? Mas o STF entrega a mão para salvar o braço, com certeza. Agora, se o STF ou o PGR, né? Se o negócio chega no colo do PGR lá e ele decide apresentar a denúncia, aí o que o STF vai julgar a partir daí, né? Com qual fundamento, qual materialidade? Não faço ideia, não há materialidade nenhuma nessa história, sequer há lei de fake news no Brasil para que isso seja julgado, né? Acredito também que em breve isso aqui vai ser arquivado e essa história vai ser encerrada para evitar um problema que fuja do controle do Congresso Nacional e do STF. Esse pessoal não quer isso absolutamente, né? Mas me diga o que você achou dessa minha análise. Ficou comprido a beça o vídeo, né? Mas, enfim, tratei de vários temas aqui para aglomerar tudo num assunto só. Mas me diga, o que você achou? Deixe a sua opinião, seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.